Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai começar o capítulo 3, não é? Chamado de produtos de vetores. O primeiro tópico desse capítulo, sabe, é o produto escalar. Né? Produto escalar ou produto interno usual. Né? Então, produto escalar também pode ser chamado de produto interno usual. Né? Que seria tipo um produto entre vetores. Né? Produto escalar ele vai possibilitar um tipo de produto entre dois vetores. Né? Então, tem lá um vetor U, um vetor V, e eu vou realizar um produto escalar entre esses dois vetores para obter um único valor, um único número. Né? Lembrando que ele chama produto escalar porque esse produto ele não tem como resultado um vetor, mas sim um número real, ou seja, um escalar. Né? Ele é muito utilizado, né? Quando a gente trabalha com vetores, né? É um produto aí que mais para frente a gente vai ver que tem diversas utilidades. Bom, então vamos ver lá, ó. Se a gente tem um vetor U e um vetor V, e a gente quer realizar o produto escalar entre esses dois vetores, né? Então a gente primeiro precisa conhecer os elementos de cada um desses vetores. Né? Então aqui o vetor U ele é formado, ele é um vetor de 3 dimensões, né? Porque ele possui 3 elementos, 3 componentes, que o primeiro é o x1, o segundo é o y1 e o terceiro é o z1. Né? Então são 3 componentes aí. A gente pode estar escrevendo esse vetor também por meio de um par, por meio de uma tripla, né? Então eu posso escrever lá x então ficaria x1, vírgula, x2, vírgula, x3. Então eu posso estar escrevendo esse formato mais tradicional aqui que a gente está acostumado, né? Ao invés de escrever por meio desse IJK, né? Utilizando esse IJK. Bom, deixa eu apagar essas coisas aqui. Pessoal, então, ó, a gente tem lá o vetor U, o vetor V. O vetor V ele tem 3 componentes também, x2, y2 e z2. Né? Então, a gente pode realizar o produto escalar entre esses dois vetores. Né? Então, a gente pode representar por meio de um pontinho, né, esse produto. Ou então a gente pode colocar essas barrinhas aqui, né? Colocar essa outra simbologia aqui para representar esse produto. Né? Então a gente tem essa forma e essa outra forma, né, para representar o produto escalar entre dois vetores aí. Bom, então como que a gente vai fazer? Bom, a gente vai pegar cada elemento. Então eu vou pegar o primeiro elemento do vetor U,
multiplicar com o primeiro elemento de V. Então, x1 vezes x2. Mais, pega lá o segundo de U, multiplica com o segundo de V. y1 vezes y2. Mais o terceiro componente de U vezes o terceiro componente de V, Z1 vezes Z2. Multiplica, soma e assim então a gente chega num número real que vai representar o produto escalar entre esses dois vetores. Bom, aqui a gente tem um exemplo, sabe? Então a gente tem lá o vetor U e o vetor V. Vetor U aqui, vetor V aqui. O vetor U ele tem três componentes, que é o 3, o menos 5 e o 8. O V também tem três componentes, o 4, o menos 2 e o menos 1. Então o produto escalar entre eles será 3 vezes 4, né, ó, 3 vezes 4 mais menos 5 vezes menos 2 mais 8 vezes menos 1. Então, aqui então a gente vai ter 3 vezes 4, 12, mais menos 5 vezes menos 2, 10 positivo, mais 8 vezes menos 1, menos 8, 12, com mais 10, vai dar 22 menos 8, 14. Então, esse 14 aqui, ó, é o produto escalar entre U e V. Né? A gente também pode estar falando U escalar V, né? U escalar V vai ser igual a 14. Aqui a gente tem um outro exemplo, um pouquinho mais elaborado, né? Então vamos ver como que a gente resolve esse exemplo. Dados os vetores U, então ele tem três componentes, 4, alfa menos 1 e V, alfa 2 e 3, e os pontos A de coordenadas 4, menos 1 e 2, e B de coordenadas 3, 2, menos 1, determinar o valor de alfa tal que o produto escalar entre U e esse vetor resultante da soma desses outros dois vetores seja igual a 5. Seja igual a 5. Então, repara, que nesse exercício a gente tem aí dois vetores, né? Esse vetor multiplicado com esse, e esse produto escalar é igual a 5. Bom, para que esse produto escalar seja igual a 5, quanto que vale o alfa? Essa é a pergunta que tem. Né? Ou seja, quanto tem que valer a segunda componente de U e a primeira componente de V, que é esse alfa, para que o produto seja igual a 5. Bom, primeira coisa, a gente conhece o U está aqui, ó. Né? Os componentes são 4 alfa menos 1. V a gente conhece também, né? Conhece em partes, né? Porque falta conhecer o alfa. E o BA. O BA a gente não conhece. A gente só conhece os pontos A e B, sem conhecer o vetor BA. Né? Bom, mas a gente sabe que um vetor BA ele vai ser definido como sendo o ponto A, né, menos o ponto B. Né? Isso daqui é a forma como a gente determina um vetor a partir dos pontos que vão determinar esse vetor. Né? Então, sempre que a gente tem um vetor BA,
E a gente conhece os pontos A e B, basta a gente fazer A menos B que a gente chega no vetor AB. O vetor BA, desculpa. Então A vale 4, as coordenadas são 4 menos 1 e 2. 4 menos 1 e 2, menos B. B, 3, 2 menos 1. Então subtrai essas coordenadas. Então vai ficar 4 4 menos 3, 4 menos 3, menos 2, menos 1 menos 2, menos 1 menos 2, vírgula 2 menos 1. Aqui tem que fazer o joguinho de sinal, ó. Joguinho de sinal aqui. Então a gente vai ter 4 menos 3, 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. 2 menos 1. Faz o jogo de sinal, fica positivo. 2 mais 1, 3. E assim, então, a gente tem o vetor BA. Substituir aqui o BA. Então, ó, então a gente volta aqui para esse produto. Vou substituir o U por 4 alfa menos 1, né, que foi o que ele deu para a gente. O V ele também deu alfa 2, 3 mais BA. BA está aqui, ó, 1 menos 3, 3. Né? Então, se eu estou substituindo aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, pontinho, que representa o produto escalar. O produto escalar é entre esses vetores. Então, é entre esse vetor e esse outro vetor aqui, ó, que é o vetor resultante da soma desses dois aqui, ó. E esse produto escalar tem que ser igual a 5. Pessoal, então vai ficar, ó, 4 alfa menos 1 de, escalar, né? Então aqui, ó, alfa mais 1, 2 menos 2, mais menos 3 menos 1, 3 mais 3, 6. Aqui a gente tem um produto escalar, então, entre esses dois vetores, então vai ficar 4, que multiplica alfa mais 1, mais alfa, que multiplica menos 1, mais menos 1, que multiplica 6. Faz aqui a distributiva, então vai ficar 4 alfa mais 4, alfa que multiplica menos 1 é menos alfa, mais menos 1 vezes 6 menos 6, igual a 5. Pego esse 4 alfa, agrupo com esse menos alfa, então 4 alfa menos alfa dá 3 alfa, 4 com menos 6 menos 2, igual a 5. Passo esse menos 2 para lá, ele vai, passo positivo, 5 mais 2, 7, então 3 alfa igual a 7, passo 3 dividindo alfa, então vai ser igual a 7 sobre 3. Né? Então aqui está a resposta aqui do nosso problema. Então, turma, o alfa, né, de U, do vetor U e do vetor V tem que ser igual a 7 terços, né, para que o produto escalar entre os vetores seja igual a 5. Beleza. Bom, vamos para a segunda parte aqui da aula de hoje, que é o módulo de um vetor. Pessoal, módulo nada mais é do que o comprimento, né? Comprimento de um vetor. Ou melhor, o tamanho do vetor. Né? Que tamanho que esse vetor tem. Bom, então seja lá um vetor V, né, de componentes x, y, z. Né? O módulo desse vetor V vai ser definido como sendo a raiz quadrada do produto escalar desse vetor V com ele mesmo. Ou melhor, V escalar V. Né? Então aqui a gente já começa a ver a utilidade desse produto escalar.
Né? Então, por meio desse produto escalar, a gente já consegue, né, aplicando a raiz quadrada sobre o produto escalar de um mesmo vetor, de um vetor com ele mesmo, a gente consegue determinar o módulo desse vetor, que seria o comprimento, né, o tamanho desse vetor aí. Bom, então, ó, módulo de V vai ser igual. Então, eu vou substituir o V pelas suas componentes, x, y, z, escalar, né? Então, esse pontinho não é de multiplicação, né? Mas sim produto escalar. Escalar com x, y, z. Então, o módulo de V vai ser igual x vezes x mais y vezes y mais z vezes z. Então, é o que a gente tem aqui, ó. Raiz quadrada disso. Logo, o módulo de V vai ser igual a x vezes x é x quadrado, mais y vezes y, y quadrado, mais z vezes z, z ao quadrado. Então, aqui a gente tem a formulinha, né, que vai servir aí para encontrar o módulo de um vetor. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Então, aqui, ó, a gente tem lá um vetor de componentes 2, 1, menos 2, e a gente quer o módulo desse vetor ou o comprimento desse vetor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e jogar nessa fórmula aqui. Né? Então, vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, né? Então, o primeiro elemento ao quadrado, mais o segundo elemento ao quadrado, mais o terceiro elemento ao quadrado. E aplicando a raiz quadrada. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, mais menos 2 ao quadrado, 4. Isso vai dar 9, raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, esse 3 aqui, ó, nada mais é que o módulo desse vetor V, ou seja, o comprimento desse vetor. Né? Quanto que mede esse vetor. Né? Então, tem um comprimento de 3 aí. 3 unidades de medida. Bom, vamos agora para o outro tópico, que é o versor de um vetor. Sabe, o versor de um vetor, ele é sempre o vetor unitário de qualquer outro vetor. Né? Então, se eu tenho lá um vetor U que não é unitário, se eu calcular o versor desse vetor, eu vou estar transformando ele em um vetor unitário. E o que é um vetor unitário? É um vetor onde o módulo dele, ou o comprimento dele, vai ser sempre igual a 1. Né? Então, para que um vetor seja unitário, o comprimento ou o módulo dele tem que ser igual a 1. Né? Então, se a gente pegar o vetor V, ó, a gente acabou de calcular, ó, aqui, ó, a gente acabou de calcular que o comprimento desse vetor V aqui é igual a 3. Então, ele não é um vetor unitário. Né? Seria unitário se fosse 1. Né? Como é 3, então ele não é um vetor unitário. Então, a gente pode calcular o versor desse vetor. E como que a gente calcula o versor? Né? Então, o versor de V vai ser o vetor V dividido pelo módulo de V. Né? Dando para nós o vetor U, que vai ser o versor de V. Né? Então, esse vetor U ele é o versor do vetor V. Essa formulinha aqui nada mais é do que uma forma de tornar um vetor sempre unitário, independente do módulo dele. Né? Então, independente se ele tem módulo 3, módulo 4, 10, 20, 100, quando a gente aplica essa fórmula, a gente reduz sempre seu módulo igual a 1. A gente vai ver que tem algumas utilidades mais para frente, né, desse versor, né? Por enquanto vamos entender só a forma de calcular. Então como que vai ficar? Ó, vou pegar o vetor V, os componentes, 2, 1, menos 2,
e vou dividir pelo módulo de V. O módulo de V a gente viu que vale 3. Então aqui, ó, dividido por 3. Ou multiplicado por 1/3, né? Tanto faz. Então vai ficar 1/3 que multiplica 2, 2/3, vírgula, 1/3 que multiplica 1, 1/3, 1/3 que multiplica menos 2, menos 2/3. Então, esse vetor aqui, ó, ele já é um versor. Por quê? Ele é o versor desse vetor V, né? Ou desse daqui, né? É o versor do vetor 2, 1, menos 2. Bom, vamos provar que de fato é um versor dele, né? Vamos mostrar que o módulo dele é igual a 1. Então, ó, só fazendo a prova aqui, ó. Só para provar, então, vamos ver, ó. Então, vamos calcular o módulo desse versor aqui para provar que realmente ele é um vetor unitário. Então, eu vou pegar lá 2/3, 1/3 menos 2/3. Então, ó, 2/3 ao quadrado mais 1/3 ao quadrado mais menos 2/3 ao quadrado, né? Então, aplicando aqui um módulo, né? Então, vai ser a raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Aqui, 2/3 ao quadrado vai dar. Então, repara que a gente eleva cada elemento separadamente ao quadrado. Então, 2/3 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Então, vai dar 4 nonos mais 1/3 ao quadrado vai dar 1 nono mais menos 2/3 ao quadrado, 4 nonos. Repara que aqui, ó, como é tudo sobre o mesmo denominador, 9, 9, 9. Então, sabe, como é sobre o mesmo denominador, então a gente pode repetir esse denominador e somar somente os numeradores. Então, 4 mais 1 mais 4. Então, a gente vai ter aqui, ó, raiz quadrada de 9 sobre 9, que é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, repara que, de fato, o módulo dele é igual a 1. Se o módulo dele é igual a 1, então se trata, de fato, de um versor do vetor V. Então, de fato, está correto, mas, de fato, ele é um versor. Bom, vamos agora para um outro tópico, que é a distância entre 2 pontos. E a gente viu, sabe, né? No começo do curso, né, eu cheguei a mostrar para vocês como calculava a distância entre 2 pontos, aplicando lá o teorema de Pitágoras, né? E a gente fez isso tudo para o plano, né, considerando o plano cartesiano. Né? Então, elementos com 2 coordenadas. Né? Aqui a gente tem elementos que estão no espaço. Né? Se estão no espaço, então eles possuem 3 coordenadas. Né? Mas repara que a forma de calcular a distância entre pontos que estão no espaço, ele é muito parecido com a forma como a gente calcula no plano. Né? Então repara que quando era no plano só, a gente não tinha essa parte aqui, ó. Né? Porque aí se tratava de vetores de 2 coordenadas, x1, y1, x2, y2, então ficaria x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, né? Sempre calculado sua raiz quadrada. Agora, quando a gente coloca um terceiro elemento, né, a gente passa a ter essa terceira parte aqui, né, que é o z2 menos z1 ao quadrado. Repara que a gente pode estar calculando essa distância com a ideia de módulo, né, de módulo de vetor. Né? Então, ó, para a gente calcular a distância entre o ponto A e B, basta a gente calcular o módulo do vetor AB. Né? E se a gente quer o módulo do vetor AB, basta a gente calcular o módulo de B menos A. Né?
Então, o módulo de B menos A é igual ao módulo de AB, que é igual à distância entre o ponto A e o ponto B. Então, a gente viu que o módulo de um vetor é a raiz quadrada, né? É a raiz quadrada do produto escalar do vetor AB. Repara que o produto escalar do vetor AB, o vetor AB ele vai ser, então, ó, se ele é B menos A, então vai ficar x2 menos x1, então é o primeira componente, então vai ficar x2 menos x1 ao quadrado, mais segunda componente, y2 menos y1 ao quadrado, mais a terceira componente, que é z2 menos z1 aí ao quadrado também. Né? Então, repara que a gente pega x2 menos x1, então o módulo vai ser raiz quadrada x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, e z2 menos z1 ao quadrado. Então, a gente tem a distância do vetor AB, que é a mesma coisa de calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Se a gente quisesse a distância entre o ponto B ao ponto A, seria a mesma distância, né, mas mudaria a representação aqui, ficaria A menos B. E a gente teria o vetor BA. E não AB. Bom, vamos ver como que a gente calcula essa distância. Sabendo que a distância entre os pontos A e B é 7, calcular N. Então, a gente quer saber como calcular a terceira coordenada. Essa terceira coordenada aqui do ponto B, de modo que o vetor AB tem um módulo igual a 7. Né? Então, vamos primeiro, né, se a gente quer a distância entre o ponto A e B, vamos primeiro encontrar o vetor AB. Né, porque depois, calculando o módulo de AB, a gente chega nessa distância. Então, AB, vetor AB vai ser B menos A. Então, vou substituir aqui, ó, 1 menos 1. Vou substituir o B por 1 menos 1 é menos o A, que é menos 1, 2, 3. Então, vai ficar 1 menos menos 1, menos com menos mais 1, menos 1, menos 2, M menos 3. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar menos 3, aqui vai dar M menos 3. Então, a distância entre a B a distância D, que é a distância, vai ser igual ao módulo de AB, que tem que ser igual a 7, conforme ele deu para a gente. Ó. Então, o módulo de AB vai ser igual a raiz quadrada. Pega lá a primeira componente, 2 ao quadrado, mais a segunda componente, menos 3 ao quadrado, mais a terceira componente, n menos 3 ao quadrado, e isso tem que ser igual a 7. Bom, vamos desenvolver aqui esses quadrados. 2 ao quadrado, 4, mais menos 3 ao quadrado, 9, mais m menos 3 ao quadrado, é m menos 3 vezes m menos 3. Né? Aqui a gente tem que fazer a distributiva. Né? Então vai ficar aqui, ó, 4 mais 9, 13, mais m vezes m ao quadrado, m vezes menos 3, menos 3m, menos 3 vezes m, menos 3m, menos 3 com menos 3, mais 9. Vamos agrupar aqui, ó, o m quadrado fica sozinho porque não tem nenhum outro m ao quadrado, então não dá para agrupar com ninguém. Menos 3m com menos 3m, menos 6m. 13 com mais 9, 22. E isso tudo tem que ser igual a 7. Bom, pessoal, a gente tem uma raiz quadrada aqui, né? E ela atrapalha o desenvolvimento, né? Repara que a gente não consegue relacionar esses termos aqui com esse 7. Então a gente precisa tirar essa raiz, né?
pensar numa forma de retirar essa raiz quadrada para poder desenvolver essa expressão e chegar no m. Para a gente cancelar essa raiz, então a gente precisa aplicar o quadrado dos dois lados. Então eu vou aplicar o quadrado desse lado e desse outro lado, né? E para que esse quadrado cancele essa raiz quadrada, ele cancela essa raiz, e aqui fica 7 ao quadrado dá 49. Então fica m ao quadrado menos 6m mais 22 igual a 49. Vou pegar esse 49 aqui, vou jogar aqui para dentro, né? Então ele passa negativo. Então fica m ao quadrado menos 6m mais 22 menos 49 igual a 0. Então fica m ao quadrado menos 6m, 22 menos 49 menos 27 igual a 0. E assim então a gente chega numa expressão que nada mais é do que uma equação de segundo grau, né? Onde aqui a gente tem o A da formulinha da fórmula de Bhaskara, aqui a gente tem o B e aqui a gente tem o C da formulinha, né? Então basta a gente aplicar a fórmula de Bhaskara e determinar quem é esse M, né? Ou os valores desse M aí. Pessoal, então fica, ó, delta igual, a fórmula então, a fórmula é delta igual a b quadrado menos 4ac, o b vale menos 6, menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que é o a, vezes c, que é menos 27. Menos 6 ao quadrado vai dar 36, mais menos, com esse menos aqui na multiplicação fica mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 27, 108. 108 mais 36 igual a 144. Então aqui está o valor do delta. Valor do delta. Bom, continuando aqui a formulinha. M, 1, 2, né? Porque já que se trata de uma equação de segundo grau, a gente vai ter dois resultados, né? Duas raízes. M1, 2, então vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então vai ficar menos, o B vale menos 6, então menos menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 144, do delta, sobre 2 multiplicado com A, o A vale 1. Menos com menos mais, então fica 6, mais ou menos. A raiz quadrada de 144 é 12. Então fica mais 6, mais ou menos 12 dividido por 2. E assim a gente separa, né? Porque tem uma soma e uma subtração. Então, primeira parte, 6 mais 12 dividido por 2 dá 9. E a segunda parte, 6 menos 12 dividido por 2 vai dar menos 3, né? Porque dá menos 6 dividido por 2, menos 3. Então aqui a gente tem os dois valores de M, né, que vão tornar, né, então vou voltar lá no enunciado lá, ó. A gente encontrou dois valores para esse M aqui, de modo que a distância entre A e B seja igual a 7. Então essa daí que é a resposta do exercício, turma. Sabe, por fim, aqui o último exemplo, né? Ele pede determinar alfa para que o vetor V tenha módulo igual a 1. Né? Então, ó, isso aqui, ó. Então ele quer que a gente determine a primeira componente de V de modo que o módulo desse V aqui seja igual a 1, ou seja, para que no caso ele seja um versor, né, um versor dele mesmo, né, ou seja, para que ele tenha um comprimento igual a 1, seja um vetor unitário. Bom, então vamos aplicar aqui a formulinha do módulo. Ó. Então, raiz quadrada, primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado, e a gente iguala a 1, né, já que tem que ser igual a 1.
Então a gente tem que achar o alfa de modo que esse módulo seja igual a 1. Bom, aqui tem o mesmo problema, né, turma? Ó, tem a raiz quadrada, depois a gente precisa tirar essa raiz aplicando o quadrado dos dois lados. Alfa ao quadrado é alfa ao quadrado, menos meio ao quadrado é igual a 1/4, 1/4 ao quadrado é 1 sobre 16 avos. Bom, para tirar essa raiz, então, eu aplico o quadrado dos dois lados. O que faz de um lado numa igualdade, tem que fazer do outro lado para não afetar essa igualdade. Né? Então, se eu estou aplicando o quadrado desse lado, tem que aplicar desse outro lado também, senão eu altero essa igualdade. Deixa de ser uma igualdade, né? Bom, então aqui esse quadrado cancela com essa raiz quadrada, então fica só o que está dentro. Ó. Alfa ao quadrado mais 1/4 mais 1 sobre 16 igual a 1. 1 ao quadrado é 1. Bom, vou pegar esses dois termos aqui e vou jogar do outro lado. Então ele passa negativo, né? Então vai ficar 1, esse 1 aqui, ó. Esse 1 aqui. Menos 1/4 menos 1 sobre 16. Mas, na verdade, eu quero isolar esse alfa ao quadrado para depois determinar o valor desse alfa. Pessoal, repara que aqui, ó, eu tenho um denominador igual a 16, aqui igual a 4, e aqui quando não tem nada, né? Quando não tem nada debaixo desse 1 aqui, na verdade, é 1. Então, vou colocar 1 aqui só para a gente lembrar disso. Né? Quando não tem nada debaixo do número, é 1, o denominador. Bom, para a gente poder agrupar esses termos, a gente precisa calcular o MMC. O MMC entre 1, 4 e 16. 1, como ele não dá para fatorar, não dá para decompor esse 1, então ele não entra. Então vai ficar entre 4 e 16. Ó. Vamos decompor em fatores primos. Pessoal, 4 e 16, então vamos decompor. Ó. Primeiro primo que divide 4 e 16 é o 2, entendeu? Então aqui vai ficar 2 e aqui 8. Por 2 ainda dá, então fica 1, 4. Por 2 ainda dá 1, 2. Por 2 ainda dá 1, 1. Então o MC vai ser 2 a quarta, né? Ó. Então o 2 ele aparece 4 vezes, ó, que vai ser igual a 16. Então eu vou colocar tudo sobre o MMC, sobre 16. Depois o que eu faço? Eu pego esse 16, divido com o de baixo e multiplico o de cima. 16 dividido por 1 dá 16 vezes 1, 16. 16 dividido por 4 dá 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4. 16 dividido por 16 dá 1, vezes menos 1, menos 1. Então vai ficar alfa ao quadrado, 16 menos 4 dá menos 12, com menos 1, 11 sobre 16. Aqui está o quadrado, para mim tirar esse quadrado, eu preciso passar a raiz quadrada. Então fica mais ou menos a raiz quadrada de 11 sobre 16. Mais ou menos, né? Porque está ao quadrado. Quadrado, um número que está ao quadrado. Se ele for positivo ou negativo, né? Por exemplo, se for 2 ou menos 2, quando eu elevo ao quadrado, ele é igual a 4. Então vale tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Quando eu estou elevando ao quadrado. Aqui eu posso desmembrar em outras duas raízes, né? Uma propriedade. Então fica alfa igual a mais ou menos raiz quadrada de 11 sobre raiz quadrada de 16. Eu desmembro essa raiz. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 11, como ela não é exata, então eu mantenho na raiz. Raiz de 16 é exata, vale 4, então eu coloco 4. E assim a gente tem a resposta da nossa questão. Tá aí a resposta.
Então, o alfa ele pode assumir dois valores, né? Então, esse alfa aqui, ó, ele assume dois valores. Ele pode assumir tanto a raiz de 11 sobre 4 positivo ou menos raiz de 11 sobre 4 para que o módulo dele, módulo desse vetor, então, seja igual a 1. Pessoal, então é isso aí. Até mais, então.